Agora que a alegria vem, deixa de lado tudo aquilo que te... Esqueci de ligar o ventilador. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas dessa vida não pode te fazer parar. Seja forte e corajoso, pois Deus guerreia por você. Abra sua boca e comece a dançar, que a vitória chegará. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore com a alegria. Conforme as pessoas estiverem aí, eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu testemunho, porque eu acho que são outras pessoas. E naquele dia você foi no finalzinho, entendeu? Foi verdade. Mas a alegria vem ao amanhecer. A Robélia tá aí, Robélia não estava naquele dia. Acho que é melhor você falar o testemunho de novo. Quando a dor bater na sua porta, que a tristeza tentar te ferir, abra sua boca e declare: o meu Deus é quem me faz sorrir. Eu sei que estou firme na rocha, que nunca se abalará. E o meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração está firme, ó Deus. Meu coração firme está em ti. Não temerei, pois tu estás a me guardar. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem, deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Adore que a alegria vem, deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. Uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. A Jéssica tá aí, ó. Mas a alegria vem ao amanhecer. Adore que a alegria vem. Oi, gente, a paz de Cristo para todos. Que bom poder estar aqui com vocês. Estou vendo algumas pessoas amadas aqui conosco. Vou ler aqui o nome. Oi, Mônica, que bom que você está aqui. Um beijo. Um beijo para as crianças. Deus abençoe você, tá bom? Minha Fabianinha também. A paz de Cristo, minha linda. Tá toda desligando isso aqui. A paz de Cristo. Deus abençoe você. Boa tardinha. Um beijo na Luísa. Deus abençoe. Robélia, minha amiga. A paz. Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Jaqueline, um beijo, minha linda. Edna Pires, obrigado, meu amor. Ela botou paz vitoriosa do Senhor. Amém. Oi, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? A Edna Pires está aqui. Gislene, oi, meu amor. Que bom. Ana Oliveira, a irmã Ana tá aqui, ó. Ana, é. Olha quem tá aqui, Ana. Gente, hoje eu trouxe novamente a Marcinha. Eu sei que muita gente não teve acesso ao testemunho dela. E eu senti no meu coração de trazê-la hoje. Eu estava ali sentada e ela veio me cumprimentar. Eu falei com Lília, falei, será que dá para Marcinha ir lá em casa hoje? Porque a gente ainda está naquele... estamos ainda trabalhando, né? Vendo como é que a gente vai fazer para começar a entrevistar as mães. Eu quero trazer algumas mães também
tiveram histórias. Jéssica tá aí, acho que é quinta-feira, né, Jéssica, que você vai estar comigo. Ela direto de Itaboraí, eu aqui, a gente vai conversar e ela vai contar também a história dela. Conheço muitas mães que passaram por esse problema também e estão aí lutando, né? Não desistiram, de verdade. A perda de um filho, eu sempre falo isso, é uma dor muito grande, uma dor tremenda. E se você não tiver Deus no coração, vontade de prosseguir, a luta é muito grande, a dor é tremenda. Olha lá, quinta-feira a Jéssica vai estar comigo. Se Deus quiser, vai dar certo. Em nome de Jesus. E hoje nós estamos aí na oração da pastora Antonieta, né? Foi uma bênção, glória a Deus por isso. Todas as terças-feiras nós estamos ali, fazemos parte da equipe da pastora. E eu falei, vou levar a Jéssica de novo, porque eu sei que a maioria das meninas que estão me acompanhando aqui não viram a história de Marcinha. E ela hoje vai poder contar com mais detalhes, porque vai ter um pouco mais de tempo, né? Porque naquele dia de verdade, eu chamei ela para orar, e aí o assunto entrou, né? E, gente, eu não sabia da história dela. Aliás, eu não sabia nem que ela tinha tido perda de filho, perdeu o filho também. Assim, porque a nossa igreja é muito grande, né? Sim. 6.000 pessoas, não tem como você... a gente fala, a gente manda beijinho, eu tenho mania de mandar beijinho para todo mundo. Quando dá, eu até abraço. Mas a gente não sabe, né, da história das pessoas. E eu sei que lá tem muitas mães também. Mas glória a Deus, Vivi Lopes. Oi, linda, que bom que você está aqui também. Fátima, irmã Fátima, tá ali. Irmã Fátima não foi na oração hoje, né? Eu não vi irmã Fátima. Não vi ela lá. Mas aí vamos começar, eu não vou enrolar muito, não. Nós estamos com um assunto que nós estávamos falando ontem, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. A minha Bíblia, a minha tradução que eu estou com ela hoje, a minha Bíblia, ela fala é Filipenses 4:4. Ela diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer, alegre-se. Essa é a ordem, tá vendo? Oi, Delaí, que bom que você chegou. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha isso, gente, que coisa interessante. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e pela ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, olha, isso é demais, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí o versículo 8, para fechar, ele é lindo, ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Olha que coisa linda, tá vendo aí, Como é que tá? Então, gente, essa é a ordem do Senhor para nós nessa tarde. Nós estamos vendo aí que chegou mais gente. Delaí já falei, né? Chegou também minha linda amiga Ana Sepúlveda. Que bênção! Um beijo, Ana! Quanto tempo que a gente não se encontra, né? Minha pastora linda, Pamela Taylor. Irmã Lúcia, um beijo, linda. Quinta-feira sua filha vai estar aqui comigo. Helenice Salles, minha grande amiga Helenice. Que bom, Helenice, que você está aqui, né? Tem um tempo que eu não te vejo aqui comigo, hein? Te amo, Lenice. Lenice, fala nisso. Quinta-feira nós temos uma agenda, se você quiser vir comigo, lá em Caxias. Eu só te chamo quando, né? Não, agora eu vou te chamar também. Vou chamar, porque a Lília vai, mas eu quero que você vá comigo, se você puder, claro, tá? Um beijo, meu amor. A gente vai lá, Vila São Luís. Quinta-feira, eu tenho até que já avisar a menina que já está tudo certo. Sulani, meu amor, minha mana. Ela já chega já anunciando. Se vocês querem rever as lives da missionária Nailja, MISS, que é a abreviação de missionária, Naildes, com S no final, Naildes Silva, tá? Você vai lá no YouTube, acessa lá. Eu tenho mensagens, eu faço live desde novembro. No sábado, geralmente, como eu não faço live dia de sábado, eu tiro para entrar lá no YouTube, né? E eu fiquei abismada
muitas mensagens. E eu fiquei vendo minhas mensagens. Gente, vocês acreditam que eu chorei com as minhas mensagens? Eu sorri, eu glorifiquei, eu mesmo. Eu falei, meu Deus, acho que isso é muito tietagem, né? Não sei nem se isso é. É só a Nailde que faz essas coisas. E eu costumo dizer que eu sou estranha, então vocês não reparam, não. Minha mana tá mandando a paz do Senhor para todos, Helenice também. Todo mundo mandando aí. Aline Caetano, um beijo, minha linda. Bem-vinda, Deus abençoe. Oi, Mário, que bom que você tá aqui. Obrigada aí pelo carinho. Gente, eu vou deixar para minha amiga falar. Como eu tô vendo muita gente assim que não estava na outra live, eu pedi a ela para falar a história dela, sabe? Porque naquele dia foi muito assim rápido e eu acredito que vocês vão ser edificados e abençoados. Fica à vontade, minha linda. A paz de Cristo para todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade que foi me dada para estar aqui falando do amor de Deus, porque nosso testemunho é o amor de Deus, né? A gente está aqui, mas a gente está falando de Cristo, né? Mesmo que seja o nosso testemunho, é para edificar a vida de cada um de nós. E eu queria começar a complementar aquilo que a Naildes falou, né? Nós temos que ter fé, permanecer firmes, né? E ser felizes. Mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo perdendo, porque a gente acha que é uma perda, mas com Deus a gente não perde nada. Isso aí. Com Deus a gente só conquista. E como as pessoas falam assim, a pessoa morreu. Não, com Jesus a gente aprende que Deus recolheu, que Deus guardou. É isso aí. Né? Que Deus está ali esperando o dia do juízo, que aquelas pessoas vão acordar, né? Que elas dormem no Senhor. Olha a diferença do mundo. O mundo fala que as pessoas morreu. Fulano morreu, mas a gente não, Deus guardou, tá guardado no Senhor, isso né? Aí, ó. Deus recolheu, foi o tempo de que Deus quis recolher. Isso. Então a gente tem essa diferença, e essa diferença a gente tem que permanecer nela. Isso. Não morreu, gente, a gente sabe que a gente vai ver a nossa família, a gente vai ver nossos entes queridos, se eles morreram no Senhor, um dia a gente vai se reconhecer, eu creio. Porque Deus vai deixar por um período de tempo a gente acreditar que gente, a gente passou todo esse tempo na Terra cumprindo o desígnio de Deus. E naquele grande dia a gente vai ver nosso familiar, meu filho, glória! Né? A família da Naildes vai estar lá. E a gente crê que esse é o propósito do Senhor. Isso aí. Então eu queria complementar isso, tudo que a Naildes falou, e com o meu testemunho. Isso. Que, assim, a minha vida, pra mim chegar onde que eu cheguei, tipo assim, foi uma forma que Deus usou para me aproximar mais dele. Para me mostrar o diferencial na vida cristã, né? Porque eu não tinha muita experiência com Deus, eu não tinha essa experiência. Então, meu filho se converteu aos 8 anos de idade, ele foi para a igreja, ele já ia, porque minha mãe era cristã. A minha mãe servia a Cristo, primeiro ela servia a idolatria, mas depois ela foi e se converteu. E aí foi o período que nasceu o Gabriel, meu filho, nasceu a Bia, e a gente foi morar com a minha mãe porque eu separei do meu esposo. E nesse período, minha mãe levava ele para a igreja. E aí eu separei do meu esposo e logo em seguida, passou um ano, eu fui e casei novamente, arrumei uma outra pessoa e viemos para o Rio de Janeiro. E quando chegamos aqui... Você era de onde? Eu era do Maranhão. Tá. Eu sou do Maranhão. Você é do Maranhão. Eu sou do estado do Maranhão. E aí viemos para o Rio de Janeiro. E nessa trajetória do Rio de Janeiro, eu comecei a não ir mais para a igreja, né? Eu me afastei lá de no Maranhão Cristo. Você era evangélica? Lá no Maranhão eu ia para a igreja com a minha mãe. Eu não era cristã. Tá. Né? Eu frequentava, eu gostava, né? Que era da Universal. Uhum. E aí nesse percurso a gente saiu. Minha mãe veio para cá também, ficou um ano comigo. Aí eu ia nos cultos também, me batizei, mas não queria muita coisa com Deus, não. E aí meu filho, né, como minha mãe gostava da igreja, e ele também, ele foi apresentado no altar do Senhor. Então por isso que eu falo, tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, nada é em vão. A gente tá no Senhor e o Senhor cumpre os seus desígnios na nossa vida. Isso mesmo. Amém? Amém. E ali foi acontecendo o percurso da minha vida, e aí eu fui, meu esposo aqui, a gente trabalhando, então minha vida foi diferente, e o Gabriel ali comigo. Só que o Gabriel... A chama de Deus na vida dele ardia. Quando ele fez 7 anos, ele falou pra mim assim, mãe, quando eu ficar mais maior, que eu tiver um pouquinho maior, que eu puder andar sozinho, você não vai poder me levar, você não vai precisar ir pra igreja não, eu vou sozinho. Aí eu falei, amém, vai Gabriel, vai sim. E realmente quando ele ficou com os 10 anos, ele foi pro evangelho, ele voltou pra Jesus, aceitou a Cristo, fez todo o propósito com Deus.
e se converteu. Mas eu não queria nada com Jesus. Eu não queria nada assim. Eu queria até ir pra igreja. Eu queria tudo que Deus pode me oferecer, né? Como a gente vê, né? Deus oferece as coisas dele. Vai atrás da bênção, não quer abençoador, não. Isso aí, só né? Quer a bênção, abençoador não. E ali eu ia pra igreja com ele e tal, mas eu não queria. E aí ele sempre falava. Então, ele era um menino muito instruído. Ele, tipo assim, é como se fosse um anjo na tua casa. Deus me proporcionou o melhor pra minha vida. Ele me ensinou através do meu filho. Eu poderia trazer muita coisa pro meu filho, como nós mães passamos educação, né? Complementamos as coisas com nossos filhos. Mas ele trazia o bem pra mim, né? Ele trazia a paz pra minha casa. E aí ele se converteu. E ali ele pegou a forma de Cristo e trouxe pra sua vida e pra nossa casa. Então ele orava, ele jejuava, ele buscava. Nossa. A vida dele era uma vida de comunhão com o Senhor. Legal. E ali eu via ele buscando intensamente. Só que chegou um tempo que o meu esposo via que, assim, ele estava muito excessivo no evangelho, né? Ele estava um menino, assim, que tudo era demasiadamente. Então, a gente achava assim, porque a gente já conhecia um pouco o evangelho, a gente falava assim, Gabriel, não pode ser desse jeito. Gabriel, não é desse jeito que as coisas funcionam. Mas a gente não sabia o que Deus estava trabalhando na vida do meu filho. De verdade, Marcinha, eu entendo você, porque parece que Deus tinha pressa com ele. Sim. Né? Tinha pressa. Eu sentia isso no meu Tiago também. O meu Tiago, ele saía da escola, ia direto pra igreja, às vezes não comia. Eu falava, Tiago, você não vai tomar banho, não vai comer. Sim. Não, mãe, tinha que ir pra igreja rápido. Sim, era assim. Deus tinha pressa. Pressa na obra dele. E pressa na minha vida também, sim, né? Sim, eu creio sim. que se ali Deus não trabalhasse pra mim forjar, né, para me trazer para próximo, eu ia me perder mais ainda. Eu poderia ter morrido, né? E ali o Gabriel falava, gente, me arrepio toda. Eu sei que às vezes isso daí é emoção também, né? Sim, sim. E ali o Gabriel começou, né, naquela caminhada excessiva, e às vezes ele ia pra igreja, ele tinha a chave da igreja, com 12 anos. O Thiago que abria também. Ele abria a igreja, a pastora deu a responsabilidade pra ele abrir a igreja, pra ele ter uma responsabilidade, e ele fazia aquilo com mau agrado. Sim, era. De mau bom coração. E sabe quando eu me lembro das formas maiores na minha vida, da comunhão com Deus, é a oração. O meu filho orava toda noite, 5 horas da manhã, quando eu ia trabalhar, ele tava de joelho. E às vezes eu chamava ele, Gabriel, para com isso, Gabriel. Gabriel, se eu ver você fazendo isso não é de Deus não, meu filho. Você fica de joelho, você dorme no joelho. Agora tu vê, né? Tem mãe que briga porque o filho sai, ela não sabe onde tá, fica lá no baile funk, né? A mãe desesperada, né? E essa mãe aqui, o problema dela era porque o filho era muito envolvido na obra. Mas eu entendo porque eu também fazia isso. O meu filho também, ele que abria a igreja. Ele saía desesperado. Não, mãe, tem que ir. Chegava primeiro que o pastor para abrir a igreja. É assim mesmo. Vai, fala. E aí, quando ele começava, aí sabe o que ele fazia comigo? Aí ele falava assim, mãe, tu não vigia nada. Mãe, tu tem que orar mais. Mãe, tu tem que mais ler a Bíblia. Aí eu fui e aceitei a Cristo. Porque ele tanto falava. E aí um dia eu me lembro que eu forcei ele a ir para uma festa com a gente. Ele foi para nos agradar. Porque é aquilo que muita gente fala assim, eu não faço nada para agradar minha família, não. Quando eu chego dentro de casa, ele foi no aniversário e ele não queria estar ali, mas ele foi porque ele tinha obediência pelos pais dele. E ali ele estava com a gente, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, mãe, eu não quero estar lá, mas a senhora quer me levar? Eu vou. E ali ele foi. Quando a gente voltou, teve uma briga tremenda na nossa casa. Foi uma confusão generalizada. E ele ficou em paz. Ele teve paz de espírito, ele ficou tranquilo. Ele só chamou os irmãos para orar depois. Depois que acabou a confusão, ele foi lá, levou os irmãos, aí oraram por mim, que eu tava daquele jeito, né? Só Jesus. Quando foi no dia seguinte, eu me lembro como se fosse. Ele botou um louvor e botou aquele louvor e começou a pregar pra mim. E falou, mãe, você precisa aceitar Cristo. Olha. Você precisa mudar suas atitudes, mãe. Mãe, a senhora é uma mulher de Deus, mas a senhora precisa realmente se converter dos seus maus caminhos. Só era convencida, não era convertida. É isso aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, tá bom, eu vou pra igreja. Mas eu não quero ir pra sua igreja. Porque a igreja dele era aquela igreja, né? Taviada, aquela coisa mangão, toda. Não queria ir, amiga. Isso, olha só, o mistério de Deus. Aí eu falei, eu vou naquela igreja que tem lá naquela rua da feira. E vim. E foi na igreja do pastor Silas, né? Que maravilha. E ali eu entrei naquele dia e o meu coração tava ardendo, porque eu tava passando um processo, né? E meu coração ardia.
Só que ali meu esposo também já estava no caminho das drogas, já estava se aprofundando nas drogas. Meu esposo já se drogava, né? Mas como eu estava no mundo, eu não entendia muito o que era isso. Para mim, se ele estava na droga e ele estava dentro de casa, estava bom, entendeu? Porque aí ele usava a droga dele, bebia e ficava dentro de casa. Para mim isso era... né? E aí ele não me prendia, mas aí eu saía para os outros lugares e era o próprio diabo me aprisionando. Sim. Tipo, o próprio diabo fazendo as armadilhas dele para me aprisionar. E aí o que eu fiz? Fui para a igreja onde eu aceitei Jesus. Fui para casa feliz da vida porque eu tinha aceitado a Cristo, mas as minhas obras, elas só estavam começando. E ali o Gabriel começava todo dia: mãe, a senhora precisa mudar suas atitudes. Mãe, a senhora precisa... Aí eu falava: mas meu Deus, Jesus já me chamou para a igreja, já fui, já aceitei ele, e agora o que ele quer comigo? Ai, sangue de Jesus tem poder. E aí ele começou, falava, mãe, a senhora precisa mudar. E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Eu falava assim: eu preciso realmente mudar. E eu fui começando a ter uma mudança. Mas essa mudança ainda tinha muitas coisas que eu precisava abrir mão da minha vida lá fora. Eu preciso não só entrar na igreja e servir a Cristo ali, não. Eu só achar que os cultos eram o suficiente para mim. E voltar para casa, eu tinha que ter uma disciplina dentro da minha casa. Eu tinha que ser realmente uma serva de Deus dentro do meu lar, pro meu esposo. Eu não era. Quando eu chegava em casa, eu brigava, eu xingava, eu chamava palavrão. Eu não tinha essa visão ainda, mas meu filho era. E aí o que Deus fez? Deus começou a apertar comigo, começou a me mostrar, começou a apertar na área financeira, depois foi apertando, eu trabalhava, mas eu não estava mais construindo nada, e eu fiquei só com uma roupa. Eu me lembro que eu fiquei só com um vestido, porque eu falei assim: eu quero servir a Cristo. Eu vou servir, tá bom, eu vou. Aí eu falei: pô, Gabriel, nunca faltou nada na minha casa. Depois que eu fui pra igreja, agora apertou tudo. Eita. Teu pai não bota mais nada dentro de casa. Ele: mãe, calma, mãe, tu só murmura, tu só questiona. Só questionava, só murmurava. E ali foi se acontecendo os dias. E aí eu vou chegar mais perto logo, assim, que Deus, ele me deu um sinal. Mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo fraca, ele foi me mostrando que eu ia ter uma perda muito grande na minha vida. E essa perda era o meu filho, mas eu não tinha noção disso. Mas o Senhor foi falando através da boca dele, porque ele sempre falava assim: mãe, o Senhor vai me recolher, o Senhor vai me guardar, mãe. Porque grandes dias mal ainda vão vir sobre a terra. Aí eu falava assim: Gabriel, para de falar besteira, meu filho só fala nisso. E ele gostava daqueles corinhos, um corinho que fala da última trombeta, quando os anjos chegarem. Ele adorava esse louvor. E aí um dia ele abriu a igreja de manhã cedo e foi lá para orar, né? Quando ele desceu, era no sábado, eu tava de folga. E aí ele chegou na porta de casa e falou assim: mãe, você não sabe, mãe. Mãe, Deus falou comigo tremendamente. O Senhor falou que eu vou ver a face dele, eu vou estar face a face com ele. Eu falei: meu menino, tá repreendido em nome de Jesus, menino. Tá repreendido, Gabriel, em nome de Jesus, cala sua boca, meu filho. Ele tinha quantos anos? Na época ele já tava com 15 anos. E aí eu falei assim: Gabriel, cala sua boca, você não sabe. Quem viu Deus, ninguém vê Deus, Gabriel. No dia que tu vê Deus, tu vai ter que morrer. Aí ele foi e falou pra mim: mãe, se eu viver ou se eu morrer, é pra glória de Deus. Olha. E ali foi. Aí passou uma semana, eu tive um sonho, aonde que meu filho ia embora com a Bíblia debaixo do braço. E como ele pregava em Anchieta, ele ia pra esses lugares, ia pra monte, ele falava assim: mãe, eu vou embora e não me espera que eu não volto mais. E ali eu fiquei muito triste, e tinha um irmão da igreja que estava na beira do caminho e ficava triste, com uma aparência triste, e eu acordava. Mas quando eu tentava acordar, eu via um clarão entrando na minha casa dizendo assim: grande homem de Deus é o que tu tem na tua casa. E aquilo me entristeceu, eu comecei a chorar e fui pro quarto dele. Eu falei: Gabriel, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que Deus vai te colocar em um patamar muito alto. Eu achava que meu filho ia ser aquele pastor, sabe, que ia pregar o evangelho, que muita gente ia se salvar através do evangelho, que Deus vai usar ele. Mas não era bem assim. Deus estava me preparando para os dias que iam vir. E era dias maus, né? Dias de choro. Dias de muita tristeza dentro do meu coração, né? E Deus estava me aperfeiçoando para aquilo. E aí foi quando eu fui trabalhar numa semana e aquele sonho parecia que estava se realizando, porque teve uma explosão de gás do lado do meu trabalho. E ali morreram pessoas, morreu acho que 2 pessoas ali na Praça Tiradentes. Eu acho que vocês vão lembrar desse acidente que teve.
E quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele, eu falei, meu filho, quase que eu morri hoje, Deus me deu um livramento. Eu dentro do banheiro, ali eu virei crente, super crente. Entrei dentro do banheiro, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu tava bem no refeitório na hora da explosão e eu já tinha passado. Olha, estão perguntando aqui, quantos anos ele tinha quando aconteceu o sonho? Quando aconteceu o sonho, ele tinha já 15 anos. 15 anos. Ele fez 15 anos em dezembro e em julho ele faleceu. Gente, é incrível, sabe? Eu vou cortar lá rapidinho só pra falar uma coisa. Quando Deus tem um propósito, tem um projeto, parece que ele tem pressa. Sim. E as coisas acontecem tudo muito cedo. Muito rápido, né? Muito rápido. Tu vê que o filho dela, ele com 15 anos, 14, 15 anos, ele já era maduro de ir pra oração, de ficar chamando a atenção da mãe, coisas que a mãe que tinha que fazer, sim, ele quem fazia, como se Deus falando pra ela, olha, eu tenho pressa, a obra que eu tenho com ele tem que ser agora, tem que ser rápido. Sim. É muito interessante isso, gente, e chega a ser reconfortante pra gente saber disso, porque eu tô vendo Marcinha falando aqui, eu tô vendo meu Tiago. Meu Tiago era assim, minha irmã Sula tá aí. Ele era assim, bem sério, sabe? Ele era muito comprometido com a obra, sim, comprometido com a igreja, era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele estava em todas as programações, às vezes quando eu impedia de ir, eu falava, não, você vai estudar, tem prova. Ele ficava chateado, mas passava também. Então a gente dá a impressão mesmo, realmente não era meu. Realmente não era meu. Continua, minha amiga. Não era meu. Meu Deus. É o que a Neide falou, não era meu. Não era meu. Era só para cuidar de mim. O Senhor colocou um anjo na minha casa, eu tenho a certeza disso. Porque aí eu voltei para casa. Naquele dia ele estava em casa, eu cheguei de tarde e falei para ele assim mesmo: Gabriel, aquele sonho Deus me mostrou, foi o acidente que aconteceu lá. Deixa eu te falar, te cortar. Olha aqui, a Jéssica é a próxima mãe que vem na quinta-feira. Uhum. Ela tá colocando aqui, ela também perdeu um filho, né? Ela tá colocando aqui: Deus tinha tanta pressa em recolher meu filho que desde o nascimento, o sentimento que eu tinha era que ele não era meu. E eu não entendia o porquê daquele sentimento. Mas é assim mesmo. Hoje, olha isso, hoje faz todo sentido. Sim. Ele era do céu. Meu Deus! É verdade, irmã. Quando, olha, caramba, o meu filho, ele era tão assim que parecia que ele não era desse mundo, porque era a forma como ele falava, a forma como ele se posicionava, como a Nailde falou, não era uma coisa normal. Tanto que às vezes, olha, pra ser muito sincera, quando ele foi entrar no processo do hospital, ele ficou 40 dias de jejum. Meu Deus. E esse jejum a gente achou que fez, tipo assim, mal pra ele, né? A gente achava. A gente quer arrumar uma resposta. Uma resposta. Aí, tipo assim, a gente chamou a atenção da pastora e falou pra ela: por que você deixou o Gabriel fazer 40 dias de jejum? O meu filho ficou fraco. Meu filho não tinha força, por isso que ele morreu, mas não era. Não. Ele estava se preparando porque o Senhor já tinha falado com ele. E o Senhor estava me preparando para os dias que iam acontecer. E eu não entendia. E aí naquele dia eu cheguei em casa, aí passou daquele dia do acidente, passou acho que menos de 15 dias, o Gabriel adoeceu. Eu cheguei em casa, ele estava doente. E aquela doença era pra morte. Como é que ele estava doente? Aí ele estava com dor de garganta, tipo como se fosse um resfriado e febre. Aí a gente foi pro hospital, aí chegou lá, o médico não diagnosticou nada, mandou pra casa. Aí no segundo dia voltamos, no terceiro dia ele já tava muito mal. Aí quando a gente chegou no hospital, né, no Pasteur, a doutora, quando viu ele, falou assim, a doutora Camila, nunca esqueci dessa mulher, meu Deus, e ela falou assim mesmo: olha, eu tenho quase certeza, mas eu quero tirar a conclusão se é ou não. Eu vou fazer um ecocardiograma e desse eco a gente vai ter a resposta. E aí quando ela fez o eco, ela me chamou e ela falou: tá vendo esse negocinho aqui? Eu falei: tô. Esse negocinho branquinho é uma bactéria que tá no coração do seu filho, mas ele tem cura. Mas deixa eu te falar, ele começou a passar mal assim rápido? Como é que foi? Sim, ele passou. Ele foi trabalhar, tava na igreja? Não, como é que é? Ele tava em casa. Fala, e era a semana do Dia das Mães. Sim. Né? Era a semana do Dia das Mães. Então, assim, ele ficou doente e melhorou. E ele ficou bom e depois, mais pra frente... Doente como? Sentindo o quê? Sentindo mal-estar, febre e dor de garganta. Sim. Se fosse hoje, ia falar que era Covid, que era né? Covid. Que era Covid. Mas só que aí era essa Isso bactéria. Já tem quanto tempo? Tenho o quê? 8 anos. 8 anos. Nossa, é mesmo a época dos meus. 8 anos. Aí...
a bactéria já estava no coração, então ela é uma pericardite. Então ela comprimiu o coração, né? E ali ela criou uma bolsa que envolvia o coração com água. Meu E aquilo Deus. comprimia o coração, então o coração dele ficava acelerado, os batimentos cardíacos e com muita dor. Era uma dor insuportável, que tinha que tomar morfina. Jesus. Aí começou a fazer os exames, aí deu água na pleura, e aí foi complicando, e aí por último ele teve um problema no fígado. Mas aí ele conversava quando você chegava no hospital, como é que era? Tipo assim, a gente tinha visita. Aí ele sempre falava, quando a gente chegava lá, ele estava animado. E eu me lembro o pastor Rogério Sim, daqui sim. da nossa igreja, ele foi visitar meu filho. Que coisa. E aí, linda. muito forte, que quando eu voltei, tipo, naquele dia o pastor Rogério foi sozinho. Nesse dia eu não fui. E nem encalhou da minha cunhada não poder ir também. Aí a gente não foi, só ficou o pastor Rogério e o Gabriel. E aí no dia seguinte, quando eu fui agradecer o pastor Rogério falou assim, aquele menino não era seu. Meu Deus. Aquele menino era diferente. Quando eu cheguei lá, que eu fui falar com ele, ele tava me confortando. E eu falei pra ele, eu vim trazer uma palavra aqui, rapaz, mas eu vi que você tá muito bem. Oh, aleluia. E era aquilo que o Gabriel fazia pra gente, ele me confortava. Eu tava com ele, que eu tive que ficar no quarto com ele aqueles dias, e ele falava assim, calma mãe, você tá muito ansiosa. Calma mãe, seu coração, mãe, fique em paz. E ele deixava eu dormir, porque às vezes eu não conseguia dormir, ele falava pro moço, tinha um moço do lado, e ele falava assim, deixa minha mãe dormir um pouquinho. E aí eu descansava um pouquinho, depois eu acordava, você tá bem, Gabriel? Eu tava. E aí a última fala minha com o meu filho foi quando ele foi pro CTI, né? Porque aí ele foi ser entubado, porque ele já tava muito mal, a gente já tava 18 dias ali, né? E não podendo, e aquela coisa toda. E ali, a última fala dele, eu me lembro muito. Ele falou assim pra mim, eu falei assim, Gabriel, meu filho, ora a Deus, pede pra Deus te curar, porque você é um servo do Senhor, e eu tenho certeza que Deus pode te curar. Ele falou assim, ai mãe, a senhora não entende. Oh, meu Deus. A senhora não entende, mãe. Eu acho que ele queria dizer assim, mãe, a senhora não entende, a senhora não entendeu até agora, então a senhora só vai entender depois. E ali foi a última palavra dele. Só falou, a senhora não entende. Só a senhora não entende, mãe. Ele já sabia, Deus já tinha falado. Sim, Deus já tinha falado com ele. E ali eu fiquei pensando, falei, mas por que eu não entendo, Gabriel? Eu sei que Deus pode te curar. E ali meu filho foi, o médico foi fazer uma bateria de exame e preferiu entubar ele, porque ele estava muito cansado, já não conseguia mais respirar. E ali começou o meu processo de oração, de jejum. Aí eu jejuava todo dia, eu orava todo dia, para que meu filho viesse ser curado. E ali o meu filho não era curado. Ele só piorava. Deus. E aí passaram uns 20 dias, assim, ele entubado, e aí ele não podia passar mais, aí ele tinha que fazer a tráqueo. Aí na semana da tráqueo, a pastora foi lá no hospital, que ela já tinha uns dias sem ir, porque ele estava no CT e não podia ninguém visitar. E só podia 2 pessoas, e era o meu esposo e eu. Aí eu fui e falei pra ela, falou pra mim, ela falou assim, Márcia, posso te falar uma coisa, minha filha, você não vai ficar chateada comigo? Eu falei, não. Ela, você tem que entregar o seu filho. Você tem que entregar o Gabriel. O Gabriel não é seu. O que Deus tinha para fazer na vida do Gabriel, ele já cumpriu. Aí aquilo dali me irritou tanto. Eu fiquei com ódio daquela mulher, uma raiva que me deu daquela mulher. Eu falei, meu Deus, essa mulher é um demônio. Essa mulher vem aqui, tá vendo meu sofrimento. Em vez dela trazer uma palavra para me confortar, ela vai dizer que meu filho, que Deus vai tirar meu filho de mim. Não aceito Jesus. Só que naquele não aceito, eu comecei, tipo assim, Deus mandou ela. Eu não ouvi ela. O Senhor falou, peraí, eu vou te mandar mais um sinal. Eu vou te mostrar. E ali no dia seguinte, meu filho teve um problema na cirurgia. A cirurgia não deu certo. A cirurgia era mais uma cirurgia da pleura, né? Aí ele foi fazer a cirurgia. Só que nesse caminhar, perfurou o fígado dele. Meu Deus, vai só sofrendo. Aí ele tava só sofrendo. Aí essa perfuração do fígado, eles abriram. Aí fizeram a cirurgia. Na madrugada, eles falaram, essa noite o Gabriel... Toda vez que eles falavam que meu filho ia morrer naquela noite, ele não morria. Toda vez que o médico falava pra mim assim, o seu filho de hoje, se ele passar, pode agradecer a Deus. Meu filho não morria.
Porque não era a sentença do homem, Não, era Deus que era estava no Deus. controle da vida do meu filho. Isso aí. E Deus estava esperando, porque a Bíblia diz, e isso é muito claro, que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, muitas das vezes, nós pedimos algo para Deus e Deus está nos sinalizando que não é a hora, que Ele não quer daquele jeito, que Ele quer recolher. E a gente fica, não, Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. E ali, eu fui começando a me entender. Eu falei, Senhor, me direciona. Senhor, se Tu é Deus na vida do meu filho, me ensina. Me ensina a abrir mão dele, me ensina a te doar a ele, porque eu não estou conseguindo. E eu não estava realmente conseguindo abrir mão do meu filho. Eu não estava, gente, eu sou muito sincera. Porque eu sabia que dali pra frente eu ia ficar sem ele. Ele era tudo pra mim. Ele era a minha base, ele estava ali na minha casa, ele me ajudava, ele orava por mim, ele me confortava. Ele me consolava nos dias maus. E dali pra frente eu não ia ter mais ele. Então ali foi o meu, tipo assim, meu embate com Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei te doar ele, então me ensina. E ali Deus foi me ensinando. Márcia, é assim. E aí eu me lembro que nesse dia eu entrei no hospital e o médico falou, hoje a gente vai ver mais um processo do Gabriel, mas eu quero lhe falar, assina esses papéis aqui, porque o seu filho vai fazer essa cirurgia da tráquea, mas eu acho que o seu filho não vai falar, o seu filho não vai andar, o seu filho... Aí ali caiu a ficha. Eu falei para Deus, não, eu não quero meu filho em cima de uma cama, Senhor. Eu não quero meu filho em cima de uma cama vegetando, porque o Senhor não criou ele para isso. O Senhor não criou o Gabriel para vegetar, o Senhor criou ele para ser usado por ti, para fazer a obra do Senhor. Então hoje, Senhor, eu estou entendendo tudo que o Senhor está falando. E ali eu coloquei meu joelho no chão e coloquei diante do Senhor. Falei, Senhor, eu te entrego hoje o Gabriel. Toma ele nas tuas mãos, guarda ele com todo amor, mas me ensina. Me ensina daqui para frente a suportar essa dor. Me ensina a caminhar contigo, né? Porque eu não sei, Senhor, eu não sei nada. E ali Deus foi fazendo. Quando foi na madrugada daquele dia, na madrugada não, era 10h45 da noite. O Gabriel faleceu do dia 27 de junho. O Gabriel veio a óbito. E naquela hora que o telefone tocou, eu já tinha ciência que meu filho tinha falecido. Ele tinha 17 anos. Tinha 15 anos, né? Foi com 15 anos 15 que ele faleceu. Ele fez 15 anos. Muita coincidência. Ele fez 15 anos em dezembro e em junho ele faleceu. Ele só ficou 6 meses depois dos 15 anos dele. Jesus. E aí eu entrei e falei, meu Deus, meu filho faleceu. Aí foi. Quando eu entrei dentro daquele hospital, que eu vi meu filho, já tava naquele saquinho, né? Ali, Deus me tomou de uma forma tão grande dentro daquele hospital. Eu falei, não, eu só quero ver o meu filho. Aí a doutora foi e ficou perto de mim. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu sou muito grata a Ti nesse exato momento, porque o Senhor tirou algo de mim, mas foi feita uma obra completa, e eu tenho certeza que daqui para frente o Senhor vai ser comigo. Ali, Deus entrou, o Espírito Santo, ele se apossou de mim, porque meu coração estava aberto para ele. E ali o Espírito Santo foi tomando de conta de mim, da minha mente, do meu coração, foi trabalhando na minha vida. Eu dei ousadia para que Deus fizesse isso em mim. Porque eu poderia muito bem ter me revoltado, porque muitas pessoas falavam, irmã Márcia, é muito difícil perder um filho, é muito difícil, é difícil. Mas, tipo assim, eu me lembrava do projeto que Deus tinha na vida do meu filho e como é que ele se portava diante de Deus. Né? O fato dele ser um cristão, ele não só era um cristão na rua, ele era um cristão de exemplo dentro de casa. Então eu quero trazer à memória de vocês como é que vocês são com a sua família, dentro dos seus lares, dentro da sua casa. A nossa felicidade não é na rua, a nossa felicidade é dentro de casa, né? E aí eu comecei a entender. Às vezes as pessoas querem manter as aparências lá, né? Fora, mas é dentro de casa que começa tudo. Porque se meu filho não fosse um cristão, se ele não fosse um menino obediente, se ele não fosse um menino que trouxesse o evangelho, será que talvez eu estaria no evangelho? Será que eu não teria me revoltado com Deus porque, não, Deus tirou de mim? Eu não sei, mas eu penso que tudo que Deus fez, da forma que Ele fez, foi perfeito. Porque Deus sabia o meu coração. E Ele me conhecia. E ali eu fui ter aquele problema grande com meu esposo. Mas aí eu me lembrava que ele falava assim, mãe, tu tem que ter paciência. Mãe, tu tem que calar tua boca. E aquelas frases que ele falava lá atrás, eu vim me recordando. Quando eu deitei em casa, eu fiquei 7 dias, depois do falecimento do Gabriel, eu fiquei 7 dias deitada em cima de uma cama. E aí eu fui ler o livro de Jó, porque eu acho que todo mundo lê o livro de Jó quando passa a luta. Eu fui uma delas.
E ali eu abri o livro de Jó e comecei a ler. E aí eu me lembro que eu li uma passagem de Jó que fala quando a árvore foi cortada, ainda que ela fosse cortada. Ao cheiro das águas, ela né? brotará. Ela brotará. Oh, e eu falei, aleluia. Senhor, eu tô perto do cheiro da tua água. A tua água é vida. Glória a Jesus. Então o Senhor entra na minha vida e me faz levantar daqui. E aí como eu falei pra Anaís, quando a gente quer uma confirmação de Deus, a gente fala, Senhor, me confirma. Isso. E aí ele já tinha morrido. Aí vem aquela dúvida, porque Satanás, ele coloca dúvida no nosso coração. Ele vem e fala assim, será que foi Deus mesmo que recolheu o teu filho? Será que não foi os médicos que fizeram errado e o teu filho morreu? Isso. Vem aquelas dúvidas, aquele processo de embate na minha cabeça. E eu falei, Senhor, me confirma. Se o Senhor tirou ele de mim, me confirma. E aí eu me lembro que eu me arrumei e fui pra igreja. Eu ouvi uma voz como se diz assim, já que você quer a confirmação, se arruma, se levanta, vai ouvir minha voz. E eu fui. Eu fui ali pra Aimoré. E eu fiquei 1 ano na Aimoré, tá? Do pastor Silva. Saí da sede e fui pra lá. Porque, porque eu queria um lugar que ninguém me conhecesse, que ninguém sabia mais da minha história, do que eu tava passando. Eu não queria. Aí eu fui pra Aimoré. Quando eu cheguei lá, era um culto de segunda-feira. A irmã tava lá orando pelas pessoas. De repente, a irmã foi falar com a irmã do lado. Ela não foi falar comigo. Ela não se direcionou a mim. Mas tudo que ela falou pra aquela irmã, ela falou, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha mão. Eu te fortaleço hoje. E ainda te digo mais, aquilo que eu te tirei foi necessário. E aqui pra frente, nunca mais vai ser a mesma coisa. E realmente... E aí, quando eu ouvi aquela mulher falando, eu falei, Senhor, ela tá falando comigo, ela não tá falando com aquela mulher, porque ela nem sabe o que ela tá falando. Ela tá falando pela tua boca, porque é o Senhor que tá dando ousadia pra ela falar. E ali eu comecei. Eu falei, Senhor, muito obrigado, me perdoa, Senhor. Eu falei, me perdoa, Senhor, porque eu duvidei de ti, me perdoa. E eu fui pra casa. E ali, irmãos, naquele dia, foi assim, o começo de tudo na minha vida, de tudo. Eu levantei, respirei e fui embora. E aí, quando eu voltei pro meu trabalho, eu comecei a voltar diferente. As pessoas começaram a ver que realmente eu tinha uma mudança, né? Que eu mudava e eu não sabia que eu era ruim. Porque é muito chato quando a gente acha que a gente é bom. Sabe por quê? No fundo, a gente é ruim e não sabe. Aí lá no meu trabalho, eu era ruim. Porque eu trabalhava no setor e eu era ruim para todo mundo. E aí, quando eles viram que eu estava servindo a Cristo, que eu estava diferente, que eu tinha passado todo aquele processo, mas tinha uma mudança, eles chegaram até mim e falavam, Márcia, você mudou muito. Eu falava, como? Mudou, você é uma pessoa diferente hoje. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a entender, eu falei, Jesus, eu nunca fui uma pessoa boa. Eu não era uma pessoa boa, eu era uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha. Eu acho que eu queria tudo pra mim. E eu não reconhecia isso. E ali realmente eu comecei a me conscientizar que eu precisava de uma mudança. E eu comecei a mudar. Eu comecei a passar a ser mais mansa de coração, passar a respeitar os outros, a saber pausar, como eu falar com as pessoas. Eu passei a moderar a minha vida, passei a amar o meu irmão. Hoje em dia eu amo as pessoas que estão do meu lado, e mesmo às vezes elas não me amando, eu tenho que respeitar e amar elas, mesmo porque a gente sabe que todo mundo tem defeito. Sim. E os defeitos das pessoas, às vezes elas não conseguem enxergar. E você que está do lado, a Bíblia não diz, suportai vossos irmãos, suporte. Porque muitas das vezes ele está precisando de você. O meu filho, ele achava ruim a forma que eu vivia, mas ele me suportava. Ele orava por mim, ele buscava por mim. Ele entendia que Deus tinha um trabalhar na minha vida. E hoje em dia, muitas vezes, nós olhamos para as pessoas e falamos assim, não tem jeito não. Não tem jeito não, Deus não está operando. Sabe por quê? Porque é assim mesmo, sabe? Talvez assim, já entreguei na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Entregou. Mas entregou e não ora mais, entregou e não busca mais pelaquela pessoa, entregou, porque entregou na mão de quem? Entregou na mão de Deus. A gente tem que vigiar muito, nós somos servos de Deus, e o que a nossa boca profere é o que a gente acha ou o que a gente pensa. A gente tem que ter muita ciência, porque todas as vezes que o meu filho proferia uma palavra, ele tinha ciência do que ele queria para a vida dele. Ele falava, mãe, a senhora precisa se converter dos seus maus caminhos, a senhora precisa aceitar Cristo. A mãe, ele não falava com, mãe, a senhora vai pro inferno, porque se a senhora não querer Jesus, a senhora vai pro inferno, sabia? Porque a senhora não fala nada de Jesus, a senhora vai pro inferno. Não, ele falava, mãe, com amor, com carinho, com dedicação. Mãe, a senhora não tá indo na igreja? Não, mãe, vigia, mãe. Mãe, a senhora tem que voltar pra casa do Senhor, mãe. Era assim.
e muitas vezes nossa família não vai mais pra igreja, e a gente vai lá. Não tá indo mais não? Deus vai pesar a mão em você, hein? Deus vai cuidar de... Eu já falei pra... Gente, não é assim. Às vezes meu esposo não tá indo na igreja, eu falo, ó, tu sabe o caminho, hein? Você conhece. Sabe o processo que a gente já passou. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, Edinaldo. Então é assim, o que eu não tinha antes, eu adquiri hoje. Compreensão e sabedoria das coisas de Deus. É assim que a gente vai vivendo. Verdade. E tudo que Deus coloca na nossa vida nos pesa muito, porque a responsabilidade... Hoje eu tenho amor pela obra do Senhor. Hoje eu faço a obra do Senhor, eu sou obreira na casa do Senhor, mas a minha dedicação é porque eu sei que o que eu faço é para Deus. Porque eu não tenho preço. Porque o que eu faço na casa do Senhor é muito importante para Deus. E eu sei que Ele está recebendo. É a minha oferta. Eu não tenho como pagar ao Senhor os bens que Ele já me fez. Não diz, Davi? Deus, Não tenho. Que darei ao Senhor. Darei ao Senhor. Não consigo, mas eu trabalho com amor. Se a irmã me pedir um copo de água, eu vou lá correndo. Se ela pedir a bolsa, eu vou lá. Ela é assim mesmo. Eu sei que o Senhor está fazendo por mim. Eu falei, Senhor... Teve um dia que a minha amiga falou assim pra mim, ela, Márcia, se tiver de tu tirar tua roupa, tu tira. Eu falei, amiga, você não sabe o prazer que eu tenho em servir. Você não sabe o amor que Deus me deu hoje pra me estar na casa do Senhor. Um dia, sem estar na casa do Senhor, eu me lembro que o Gabriel, todas as vezes que ele pregava, ele dizia, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E isso ficou na minha cabeça. Entendeu? Todas as vezes que eu vou para a casa do Senhor, eu falo assim, muito obrigado, Senhor. O Senhor está me permitindo de eu ir na tua casa. Eu sou feliz porque eu não tenho mais o meu filho, mas eu tenho o propósito de Deus na minha vida. Coisa linda. Entendeu? Coisa Você linda. não é... não, eu perdi, não perdeu nada. Nós não perdemos nada. Eu sempre falo isso. Nós não perdemos nada quando estamos diante do Senhor. Nós perdíamos quando estávamos no mundo. A gente perdia. Mas mesmo. quando estamos diante do Senhor, a gente não perde mais nada, porque a gente ganha. A gente ganha sabedoria, discernimento, compreensão, paciência, né? Perseverança na fé. É tudo os propósitos de Deus na nossa vida. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento que eu vivi, que foi um momento, naquele momento era de tristeza, mas foi um momento de amadurecimento na minha vida, foi um momento que Deus guerreou comigo e me mostrou que tudo aquilo que eu tinha, mas eu também não era feliz, né? E que ali tinha um propósito a ser cumprido na vida do meu filho. Já pensou que meu filho fica e hoje ele perde a salvação dele? Olha lá. Né? Já pensou, a Anaílde tinha os filhos dela, mas já pensou que eles se descaminham para outros caminhos, como um dia a gente estava falando, aqui, né? Já pensou que eles saiam do evangelho e se percam? Então, assim, é propósito de Deus. Sim. Então a gente não tem que ficar questionando, mas a gente também não pode ficar, Senhor, será que foi isso mesmo? Será que foi como eu pensei? Em algum momento da minha vida eu pensei, será que foi isso mesmo? Foi Deus que quis isso para mim? Mas Deus foi lá e confirmou. Ó, é assim, e vai ser assim, e eu entendi completamente. Hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Hoje eu ser testemunho para outras pessoas. E quantas pessoas já ouviram, né? Quantas pessoas estão ouvindo agora? E quantas pessoas vão falar, pô, eu ouvi a irmã Márcia falando assim, né? A Anaíldes perdeu, né, a família, né? Então, assim, são obras que o Senhor dá nas nossas mãos, que não é pra destruir a gente. E teu marido tá na igreja contigo. E meu esposo, meu esposo também, depois de um tempo ele saiu das drogas, saiu do crack. Meu esposo tinha um problema com crack. Gente, era crack, um negócio sério mesmo. Meu esposo ficou com problema com crack, ele ficava ali na Vila Cruzeiro direto, e a gente orando, perseverando na fé. E eu ia pro Monte de Irajá, ficava ali no Monte de Irajá, depois teve uma irmã, uns mistérios de Deus, me levou lá pro Monte Horebe, e ali eu descendo do Monte Horebe, o Senhor falando, eu levava meu esposo, mesmo ele com problema com droga, eu não queria saber não, irmã, eu queria que Deus consertasse a vida do meu esposo, porque eu amava ele, eu queria, e eu lembrava que meu filho sempre falava assim, mãe, você tem que lutar pelo seu esposo, você tem que lutar e perseverar na fé. E eu levava o nome dele, botava na árvore lá, né? Para as outras pessoas que subissem e orassem por ele. E aí um dia eu descendo, a irmã falou assim, ó, Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, mas você tem que se esforçar. Fica 40 dias aqui que tu vai receber a tua vitória. Eu falei, olha aí, tá vendo, amor? Vamos lá. E o Edinaldo foi. E ali ficou 40 dias, né, lá no monte. E quando ele desceu limpo do crack. Ele não conseguia nem sentir o cheiro do crack. Meu Deus, olha isso, gente. Deus é maravilhoso, né? Então, assim,
A gente vai tendo grandes obras que o Senhor vai fazer. Aí, antes de eu me converter, gente, isso é muito forte. Lá atrás eu falava assim, poxa, eu vejo todo mundo falando das suas bênçãos, todo mundo teve vitória e eu não tenho uma vitória. Eu só tenho luta, meu filho morreu, meu marido no crack, aquela coisa toda. E Deus me mostrou que eu precisava continuar e ter fé. E que não é assim como a gente imagina. Por que Deus tira? Tem Por um que momento Deus, né? certo Tem um dele momento agir também, certo. né? Mas Deus também te prepara para você receber. Sim. Por que meu marido, ele gostava, depois quando ele começou a ler a Bíblia, ele lia a Bíblia todo dia, toda hora, e ele queria que eu ficasse junto com ele lendo a Bíblia. Aí tinha hora que eu falava assim, Senhor, tem misericórdia, meu esposo, toda hora ele quer ler essa Bíblia, Jesus, tem hora que eu não tenho tempo para ler. Mas aí eu lembrei que quando nós vamos receber algo e é muito grande, o Senhor tem que nos preparar antes, porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Não estamos. É por isso que a bênção está demorando, tá vendo? Deus está te preparando. Deus está falando aí, gente, presta atenção. Deus molda a gente para receber. Sim. Porque senão o peso da promessa é muito grande e a gente não consegue segurar. Aí a gente vai jogar fora. Então ele espera o tempo certo para doar, para a gente poder segurar com amor, com dedicação, entendeu? Então segura, espera, tem paciência, persevera no Senhor. Senhor, tá difícil, eu não tô mais aguentando, eu tô sozinha um tempão, né, Naide? Mas Deus tem a promessa certa no tempo certo e na hora certa. Creia. Continue perseverando na fé, continue perseverando. Aí eu tava me lembrando aqui, eu até falei pra Naide que quando o Senhor, né, ia ser sacrificado, Pedro disse, não, Senhor, não aceito. Quando eles iam prender Jesus para crucificá-lo. Né? Então ele falou assim, não, Senhor, não aceito. Não, se eles estiverem te levar, eles vão levar a mim. Mas Jesus disse o quê? Tinha um propósito a ser cumprido, tinha um desígnio a ser feito. Gente, e aquele desígnio tinha que ter até o fim. Sim. E ele disse assim, Pedro, ainda hoje tu me negarás. E ele falou o quê? Não, Senhor, eu não vou te negar, não. E Jesus falou, tu me negarás antes do galo cantar por 3 vezes. E o que aconteceu? Realmente, Deus mostrou a fraqueza de Pedro. Deus mostrou que daquele dia em diante ele não ia ser mais o mesmo homem. Então, muitas das vezes nós perdemos, mas daquela perda pra frente, daquele dia em diante, nunca mais vai ser a mesma coisa. Ai, que lindo, e foi o que aconteceu na minha vida. Depois que eu perdi, eu fui uma nova criatura. A perda não me matou, mas ela me fortaleceu. Nossa, entendeu? gente. Ela me fez mais forte, mais resistente, mais perseverante com Cristo. Porque hoje eu sei, Jesus, se meu esposo não for para a igreja, Senhor, ele não vai, mas eu vou. Senhor, a minha família não está na tua presença, mas eu quero, Senhor, porque hoje a salvação da gente é individual. Sim. A gente, quando nossa família não vai mais, quando acontece alguma coisa, eu não vou para a igreja mais não. Poxa, tanta luta, tanto problema, gente, a gente é feliz com Jesus. É isso aí. Jesus que é o nosso principal foco. A gente não quer prender, a gente quer ser segurado por Cristo, porque quando a gente está com o amor de Cristo, nós não vemos os problemas, nós não vemos as aflições, nós não vemos nada, nós só vemos a Ele. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, obrigada, Naide, me proporcionou um dia maravilhoso. Foi lá, eu almocei com ela, foi uma bênção. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu saí de casa. Senhor, eu não sabia como ia ser meu dia, mas o Senhor propôs tudo para mim. Glória a Deus. E é assim que Deus faz, na minha vida e na tua vida. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Muito grata. E de lá pra cá, quantas pessoas já passaram pela minha vida? Quantas pessoas o Senhor já colocou no meu caminho? Quantos testemunhos, assim, às vezes a pessoa tá ali passando um momento difícil. Olha, eu perdi. Foi que a Naide falou ali, a gente conversando, né, Naide? Ela contou o testemunho dela, mas tem outra pessoa que perdeu mais forte ainda. E ela falou, caramba, tinha uma irmã. Eu pensei que eu era forte, mas tem outro mais forte ainda. Forte, é isso mesmo. E é assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. E eu sou muito grata mesmo, de coração. Às vezes nós choramos quando falamos daquele, mas pela saudade, sabemos que é a nossa família, mas a gente sabe que tudo foi no controle do Senhor. Sim. Ele não perdeu o controle de nada. Não é isso, né? É isso. Gente, que coisa linda, né? Vamos aplaudir o Senhor, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele merece honras, glória. Você vê uma mãe falar, né? Eu sou feliz, eu sou grata a Deus, agradecendo a Deus. Ah, gente, aí as pessoas falam assim, Naide, você é forte.
Não, aí não sou só eu, tem muitas Márcias. Eu estava vendo aí, alguém botou um recado aí, né, que perdeu 2 filhos também no acidente automobilístico. Uma pastora que eu vi aqui. Depois eu vou entrar em contato contigo, minha amada, para a gente conversar, para me conhecer sua história. Pastora Sueli Santos. Os meus foram 2 num acidente automobilístico, tem 22 anos. Eita, 22 anos, tá vendo? Então a gente vai conversar, né? Como é 22 anos depois, como é 8 anos, como é 1 ano. No caso de Jéssica, acho que Jéssica tem pouco tempo também que ela perdeu o filho dela. E a gente vai aqui mostrando histórias. Conforme a Marcinha foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. Porque assim, quando eu fico ouvindo as histórias, eu faço muito isso no grupo Irmãs de Jó, eu vou comparando. E eu percebo que sempre as histórias são iguais. Se repetem, as histórias se repetem. Até as nossas superações em Cristo. Eu tô falando em Cristo, né? Porque de verdade eu sei que aqui a maioria das pessoas são evangélicas. Todo mundo, acredito, né? Nós somos evangélicos. É igual no grupo Irmã de Jó. Nós só aceitamos também evangélicos. Então a gente percebe que há uma diferença daquele que passa um luto com Jesus e daquele que passa sem Jesus. A pessoa que passa o luto sem Jesus é puro desespero. Mas quando você passa o luto com Jesus é diferente, você tem esperança, você não tem desespero, você tem esperança, você não tem desesperança, você é vestido de esperança. A vida de quem passa por o luto, né, seja de mãe, de pai, de filho, mas é aquilo que eu falo para vocês, não quero dizer que a nossa dor é maior, mas eu já perdi mãe, já perdi pai, já perdi marido, e eu sei que a dor de perda de filho é muito mais doente, dói mais, eu não sei classificar para vocês. Aí eu gosto até de uma postagem no Face que fala assim: quem perde filho quem perde mãe é órfão, né? Quem perde marido é viúvo. Quem perde pai é órfão. É órfão também, mas quem perde filho? Não tem classificação. Não tem nome para essa dor. É uma dor terrível. É o teu coração que está indo embora. Porque de verdade a gente, quando tem um filho, é o nosso coração, né? A gente quer tudo pra ele. Tudo bem que nós estamos vivendo uma época aí em que os pais estão matando o filho, né? Mulher trocando filho por causa de homem, pelo amor de Deus, né? Coloque seu filho em primeiro lugar. Não em primeiro lugar no casamento, né? Porque assim, tem aquele lance também. Mas assim, vamos lá, vamos mudar isso aí, falar direitinho. Porque tem o casamento do homem e a mulher, aí tem o filho. Aí tem mulher que ela vai tratar melhor o filho já tá grande, né? Já tem a sua autonomia. Aí não, você tem que deixar o seu filho também ter a vida dele e você cuidar do seu esposo. Mas a criança pequena, gente, ela é dependente da gente, entendeu? Então vamos sim amar, cuidar, proteger. As crianças precisam de proteção. Nossas crianças estão precisando de proteção. E eu anotei assim, ó, procurar culpado, saber por quê. Foi uma das coisas que Marcinha falou, que eu me identifiquei também. A gente passa por isso. Isso aí é uma das fases do luto, né? De você procurar por que aconteceu isso, que nem ela foi falar com a pastora, né? Deixou ele fazer não sei quantos dias de jejum, por isso que aconteceu isso, né? No meu caso, eu já falei isso pra vocês, o meu casamento quase que eu me separei do meu esposo porque ficava aquela culpa, um jogando culpa no outro. Eu não queria viajar, você que queria, você que quis viajar e ficou naquela coisa, né? Então, isso é muito comum, você procurar uma razão, o porquê que aconteceu aquilo, né? E ter sentimento de culpa. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter cuidado melhor, né? Então, mas gente, não adianta ficar assim. Viva isso aí, porque é natural, isso é normal de acontecer. Mas isso vai passar também, porque com o passar do tempo você vai percebendo que você deu o seu melhor, que você fez o que você pôde. E de verdade, quando chegam os desígnios de Deus, a gente não consegue mudar isso. Não consegue. Não é? Deus falou, acabou, o tempo acabou e pronto. Não tem mais essa. Outra coisa que ela falou também, não aceitou a palavra do aviso, né? Quando a irmã falou pra ela, né? Libera o teu filho, não foi? Isso aí. Então, também aconteceu isso com a pastora Antonieta, eu já falei isso aqui pra vocês. Meu esposo estava muito mal. E a pastora Antonieta veio na minha casa me visitar. E ela falou, você vem trabalhar comigo, eu falei, pastora, eu não quero ficar sem meu marido era tudo na minha vida. Aí falou, Deus vai levar, e aí
Eu fiquei com uma raiva, sabe? Uma raiva. Aí a Lília ficava me chamando pra ir no cantinho. Eu morando aqui, o cantinho é em frente à minha casa. E eu falava, eu não vou. Eu não ia, não. Não ia porque eu não queria. Eu vou chegar lá, ela vai falar coisa ruim pra mim. Eu não quero saber. Eu não quero ouvir. Eu vendo meu esposo ruim. Ele passando, sentindo dores tremendas. Meu esposo tomava morfina de 4 em 4 horas. Não fazia efeito e era de pirona. Todos esses remédios analgésicos para dor que vocês podem imaginar. Eu dei pro meu esposo e não adiantava. E o que acontecia? E aí ele só sofrendo. E eu falando, não, Deus, tu não vai levar, ele é meu, tu me deu, tu não pode tirar. Não, Deus, como é que eu vou viver sem ele? Ele é tudo. E ficava naquele negócio, né? E aí, um dia, Deus falou pra mim, como aconteceu com Marcinha. Porque, eu acho que foi Priscila que botou aí. Não, Priscila não, Jéssica, que colocou aí, né, que Deus nos dá aviso, Deus fala conosco. Sim, e é verdade. Que Deus falou pra mim, acabou o tempo. Acabou o tempo, Deus falou isso pra mim. E eu me levantei chorosa, com o coração apertado. Eu falei, cheguei perto dele, eu vi que ele já não estava entendendo mais nada. Os médicos já estavam entubando ele. E eu falei, Deus, vai. Eu prometo que eu vou continuar a obra. Mas é tão ruim ter que entregar, é tão ruim você entender que não é teu, que Deus deu apenas para tomar conta. Que vai chegar um dia que Deus queira que você vá na frente, mas se você não for na frente, vai passar por isso, né? Sim, Nailde, e você falando assim, Jesus, né? Jesus preparou os seus discípulos. Porque ele já não ia mais ficar. Ele preparou. Sim, ele preparou a igreja, mostrou pra eles, daqui uns dias eu tô indo, eu vou ficar com meu pai, mas eu trazer um consolador pra vocês. É lindo, é verdade. Então, assim, Deus tirou, mas antes disso ele te avisa, te dá sinais, te mostra, entendeu? E basta você entregar seu coração, porque a Naide também teve que aprender. Não, peraí, senhor, sabe que o senhor tá no negócio, não faz, eu entendi. Porque é muito complicado o que a gente tava falando agora. Deus tem que dar sinais pra gente realmente. Porque nós somos seres humanos, gente. E ninguém quer perder, não estamos preparados pra perder. Não fomos. Morte, nem pra morte, a gente não foi preparado pra isso. Então é sempre um grande sofrimento, né? É uma perda, e a perda é terrível, né? Mas assim, é aquilo que ela falou de Deus preparar a gente, é verdade mesmo. Eu me lembro que quando ele desceu pro CTI, que eu não pude ficar com ele, eu vim pra casa e dentro do meu coração eu já sabia que quando o telefone tocasse, assim mesmo, já sabia que seria, entendeu? Mas é Deus que já vai trabalhando a gente. Já vai preparando. Outra coisa, ela botou, ao abrir o coração pro Espírito Santo, o Espírito Santo entrou e ela deu ousadia. E ela lembrava do jeito que ele agia diante de Deus. O filho deixou um legado para ela, né? E hoje ela é uma mulher de Deus. A Marcinha é uma obreira aqui da igreja, uma obreira atuante, serve água, ela não para. Se você for lá na pastora, você vai ver. Toda terça-feira ela tá lá e todos os dias, quinta, né? Quinta, domingo, terça. Ela trabalha aqui na sede também como obreira. Gente, eu já fui obreira. É um trabalho que não é fácil. Fica em pé o tempo todo, mas a gente vê o carinho e o amor que ela faz à obra de Deus. Aí eu me lembro de Maria Madalena, né? Que a Maria Madalena, Jesus falou assim, quem muito é amado, mais ele dá, né? Mais amor ele dá. Então é isso, né? A gente deve tanto a esse Deus que o pouco que a gente fizer é pouco, né? O muito que a gente fizer pra gente é pouco, porque a gente deve tanto, é tanto amor, né? Outra coisa também, né? Mesmo depois de ir embora, as frases dele ficaram na cabeça dela. Ela ficou lembrando, né, das coisas que ele falava. Mãe, vai para a igreja. Mãe, leva meu pai. Mãe, ora. E aquilo ali ficou ecoando nela, né? E ela pôde também tomar uma posição diante de Deus, né? Tomar uma posição. Porque às vezes a gente fala, eu sou crente. É que eu falei isso do crente que não é intenso. Essa aqui é uma crente intensa, sabe? Aquele crente intenso, eu vou hoje... vou cantar aquele hinozinho, vou levar uma ainda fala tudo um diminutivo. Vou levar uma ofertinha, né? E faz aquilo com desânimo. Parece que tá fazendo favor para Deus. Não! Seja intenso, faça por amor. Sabe? Ame a Deus de verdade, de coração. A última coisa que ela falou, que a perda a fortaleceu. Eu sinto isso também. Né? Que Deus tem nos fortalecido cada dia mais. Pode falar. E que na realidade, quando alguém morre hoje,
na minha família, como eu já perdi minha mãe, depois que meu filho faleceu, minha mãe faleceu, meu irmão veio a falecer também, não foi a mesma coisa. Tipo, a dor já não é mais. A morte, pra mim, eu já trato diferente. Isso. Tipo, eu não trato... A morte, pra mim, já é mais natural. Isso. Ela é uma natureza da vida. Sim. Eu olho pra morte, tipo assim... Isso é natural, a gente vai morrer, sim, entendeu? Sim. Então eu não trato como antes. Antes tinha um peso da morte. Hoje a morte pra mim ou até um pouco de medo dela. Medo dela. Hoje eu já não tem mais essa ênfase na minha vida. Gente, é incrível como nós somos parecidas. As mães que perderam. É por isso que no nosso grupo a gente chama mãe de anjos. É verdade. Porque não tem como a gente ficar a mesma. É verdade isso que ela tá falando. Verdade. Aí alguém, eu não vou falar nome porque vocês conhecem, aí ligou pra mim e falou: eu tô muito desesperada que fulano morreu. Eu falei, vem cá, a morte faz parte da vida. Você fala assim, calma. É porque alguma coisa dentro de mim se desligou, sabe? Eu não tenho mais medo da morte. A morte pra mim não é esse fantasma todo, entendeu, né? Sim. Poxa, muito você interessante. Você passa a ver a morte diferente. Você acha assim, a morte não tem mais peso pra gente. Muito interessante. Né? E a gente vai realmente se preparando, porque um dia todos nós iremos morrer. Todos nós. É o ciclo da vida. Todos nós vamos nascer, viver e morrer. Sim. Né? Então, assim, esse peso da morte já não temos mais, né? Já somos mais fortes, já somos perseverantes nisso. A pastora botou: Deus derrame graça. Perder filho é uma metade que vai. É isso verdade. Mesmo. Pastora, não sei se você já viu a minha live, eu ainda não tinha prestado atenção do teu nome aqui, mas eu costumo comparar a morte de um filho como uma amputação de um membro do corpo. É verdade. Sabe? É algo da gente que se vai. Sim. É algo da gente que se vai e que você nunca fica curada. Não vou enganar ninguém, não. É claro que a dor acalma. É como a Marcinha falou. Você consegue viver, só que você não esquece nunca. Tudo te lembra, você vai sempre lembrar. Tu vê que ela fala, ela ainda sente. É igual a mim, né? Tu vê quando eu começo a falar, no outro dia, uma amiga da minha filha entrou aqui na live, que trabalhou com a minha filha. Aí falou que a minha filha orava lá, e pronto, me derramei aqui no meio da live, não quis saber. Porque eu tô entre amigos, né? Eu sei que todos que estão aqui faz parte do meu ciclo de amizade. Sim. E chorar, muitas das vezes, não é tristeza. Você chora de saber assim, caramba, meu filho era tudo aquilo. Nossa. Senhor, como é bom saber. E é muito bom ver falar bem do filho, né? Sim, eu lembro que o pessoal lá em cima, na caixa d'água, se você for lá e você fala assim, quem era o pastorzinho Gabriel? Todo mundo conhecia ele ali. Aí um dia eu tava subindo a escadaria pra ir pra minha casa, e aí a moça falou assim, poxa, eu queria te fazer uma pergunta, porque você é cristão, você é servo de Deus. Eu não entendo isso. Eu queria entender, mas eu não consigo compreender. Ela falou assim, com toda a sinceridade do coração dela. Ela falou assim, como é que você consegue viver? Aí eu falei assim, é o que você acabou de falar, eu consigo viver porque eu tenho Cristo. Isso. Aí ela falou assim, menina, aquele menino era tão bom, por que Deus tira só as pessoas boas e deixa as ruins? Aí eu falei pra ela, porque as ruins, você já falou, precisou passar um processo pra melhorar. Pra melhorar, isso aí. Aí ela começou a olhar pra mim, ela, sério, eu falei, sério, Jesus quer que você melhore. Aquele que você vê ali que é bandido, você quer que ele se converta, que ele aceite a Cristo, que ele mude as suas atitudes. Então Deus, como você falou, os bons ele recolhe e os que não precisam passar o processo não são ruins, não. Na realidade, nós precisamos passar esse processo para se aperfeiçoar diante de Deus. Né? A Bíblia não diz que é buscando em santidade e perfeição? Buscando em santidade e perfeição, nós se aperfeiçoaremos e não somos dignos mais dessa terra. Quando nós chegarmos no grau de perfeição, tu acha que a gente vai ficar aqui fazendo o quê, meu Deus? Se você é perfeito, se você tem santidade com Deus, a Bíblia diz que Enoque andava com o Senhor e depois o Senhor recolheu ele. Gente, é assim que Deus faz. Como ela falou, meu filho não era... Todas as mães que falam assim, você vai ver que é o mesmo processo. Poxa, meu filho fazia coisas diferentes. Ele não era desse mundo, não tinha. Tinha uma maturidade fora do comum. Era de Deus. Deus é perfeito e ele cria a perfeição na terra sim. E mostra pra gente. Lindo mesmo. E sabe o que é interessante? A diferença, né, da pessoa que tem Deus. Você sofre essa perda, você usa isso pro reino. Como é que é isso, Nailde? Você pegar a dor, pegar a saudade, pegar uma coisa que o mundo olhar lá fora vai falar, isso aí é pra ela estar caída no canto, chorando, se lamentando. Mas não. A gente transforma isso em energia para a obra de Deus, para o reino de Deus, para levar a palavra, para abençoar, para ajudar na igreja. Se você não está fazendo isso, pare.
Pense um pouco, comece a fazer. Sim. Você vai ver como é que vai ser uma cura para a tua vida. Porque a coisa mais interessante que eu descobri, você é curada, ajudando a curar outras pessoas. Sim. Entendeu? Glória a Deus. Então, Aleluia. se levante, não aceite ficar, eu tô com depressão, que hoje em dia é a palavra da moda, né? Depressão. Não tô desmerecendo nem menosprezando, não. Mas eu tenho percebido isso, que a maioria das pessoas que ficam com depressão são pessoas que aceitam ficar caídas. Elas não entendem que elas são raízes, alguém botou uma comparação aí de ser raiz. A raiz tem que crescer, ela vai se renovar. Ontem eu fiz uma live com a Ticiane, de noite, 11 horas da noite, e eu tava falando sobre isso, gente, que o inverno rigoroso, eu estava lendo isso, aliás, o hemisfério sul, né, que é o lugar que tem, acho que é norte, né, que é norte, que neva, faz muito frio. Então aí eu tava vendo a respeito dessa reportagem, que lá nos Estados Unidos, quando começa a nevar, as plantações lá no verão dá aquelas árvores com as flores linda. Vem o inverno, vem a neve e cobre tudo e seca todas as flores, seca todo o verde, fica tudo ressecado. Quem olha assim, fala assim, acabou, morreu, não tem como reviver. Sim. Mas aí quando vem o verão, que vem o sol, o que acontece começa a brotar, sabe por quê? Porque debaixo daquela neve, debaixo daquela seca tem uma raiz. Você tem uma raiz em Deus. Não permita ficar caída. Não permita ficar no quarto escuro. Não permita ficar chorando toda a vida. Tudo bem. Viva o seu luto, passa um período do luto, é normal, é natural, mas dá 2, 3 anos, eu não tô aqui pra dar assim data pra você viver o luto, não. Mas não aceite ficar toda a vida de luto, não. Verdade, você Senhor. tem raiz, a tua raiz é firmada em Deus, e Deus está usando eu e Marcinha, duas Senhor. pessoas simples, Glória que não a tem Deus. estudo, que não tem muita palavra bonita, que não sabe falar muita coisa, mas uma coisa a gente pode dizer pra vocês, a sua raiz é em Deus. A nossa raiz está firme em Deus. A nossa raiz está firme em Cristo. Então a gente não se permite ficar debaixo da terra toda a vida, não. A gente quer florescer. Nós queremos florescer. Nós queremos dar fruto. Nós queremos espalhar esse fruto sobre a tua vida. Nós queremos espalhar esse fruto na tua casa. Nós queremos que você saiba. Oh, glória a Deus. Que esse fruto pode te alcançar, e você pode se levantar, e você pode sair dessa prostração que você está, em nome de Jesus. Deixa essa palavra entrar no teu coração e reaja, levanta, toma um banho, arruma o cabelo, passa um batom, bota uma roupa bonita, sai de casa, vai pra igreja, vai ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Obrigado, Deus. Porque eu sei que tu estás agindo em vidas aqui nessa tarde. Eu sei que entrou pessoas aqui com o coração doído, com o coração sofrendo, sofreram perdas tremendas, não sabe como fazer, como vai continuar vivendo, como reagir. Mas Deus, eu sei que nós estamos aqui não é à toa, e tu tens nos chamado para essa obra, Senhor, não é à toa. Deus, eu não estou aqui de brincadeira, Senhor. E tu conheces a sinceridade do meu coração, Deus, quando eu começo a fazer essa live. Senhor, eu tenho aberto mão de tantas coisas, Deus, para estar aqui, Deus, para fazer, Senhor, para ver a tua obra na vida dessas pessoas. Senhor, modifica a história, muda a situação, Jesus. Tira a tristeza da alma, tira a angústia da alma, lavando teu sangue a mente, tira a depressão, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua casa. A alegria vai entrar, você vai ter vontade de ouvir hinos. Coloca hino na tua casa, deixa Deus falar no teu coração, em nome
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Rabana Subiande, Candaraba Xarabanduí, de Canabanassai. Glorifica o nome do Senhor aí onde você está. Abra a tua boca. Dá glória ao Senhor. Ele está aqui conosco. Ele está aí com você. E essa tarde, hoje você vai ter um sono tranquilo. Você não tem conseguido dormir. A angústia é tanto que não te deixa dormir. Em nome de Jesus, eu quero liberar um calmante do céu para você. Você vai deitar, vai ter um sono reparador. Em nome de Jesus, Robélia, receba a alegria do Senhor na tua vida, no teu coração. Em nome de Jesus, Gislene, seja abençoada. Mônica, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre teus filhos. Edna, Orlete, todos vocês que estão aí, cada um que estão me ouvindo, receba a bênção do Senhor. Seja abençoado, que haja mudanças de história, que haja sorriso no teu lar, que haja paz, que haja alegria. Transformação para a glória do Em nome de Jesus. Ai, Amém. gente, que maravilha. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Senhor. Obrigado, sem palavras. Senhor. Sem palavras Obrigado, para agradecer Senhor. a Deus. Eu estava lá na igreja, eu falei, Senhor, oh, Deus, me dá uma direção para a live de hoje. Aleluia, Jesus. De manhã, quando eu acordei, que eu orei, eu falei, Senhor, eu ainda não sei como é que vai ser a live. Mas eu sei, Senhor, que foi Tu que me colocaste nessa obra e Tu vai preparar tudo. E ela chega perto de mim, não sei nem o que você foi falar. Eu não lembro também. Você foi falar alguma coisa comigo? Sei lá o que ela falou. Não lembro. Eu sei que quando eu olhei pra ela, o Espírito Santo falou pra mim, chama. Falei, Deus, ela já foi. O Espírito Santo chama. Eu falei, tá bom, tá bom. Uma coisa que eu procuro ser é obediente a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigada, minha amiga. Amém, de nada. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Que Dá Deus uma continue última palavra de nos fortalecendo. despedida. Que Deus edifique-nos ainda mais. Nós somos, como a Anaídes falou, nós talvez não temos palavras, né, lindas, maravilhosas, mas nós temos a presença de Deus, sabemos que somos servos do Senhor. E que se nós deixarmos o Senhor nos usar, Ele vai nos usar onde quer que nós estejamos. Isso. Então, que você possa pegar essa oração, essa palavra, tudo que foi falado aqui pelo Espírito Santo de Deus, que você possa levar para o seu coração e edificar cada dia a sua vida. E eu vou te falar uma palavra muito forte. Permaneça no Senhor. Isso. Não tropece, não vire para a direita e nem para a esquerda, prossiga para o alvo. Isso. A Bíblia diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Jesus, o alvo é Cristo. Nós estamos aí num abrir e piscar de olhos, o Senhor está voltando. Então a gente tem que sinalizar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja. Firma os teus passos. Eu sei que o cotidiano da gente é corrido, né? Os problemas, eles estão aí, mas o Senhor é conosco. E nada vai nos faltar. Graças Amém, queridos? Fique com Deus. Que o Senhor fortaleça ainda mais a Naildes para estar aqui, ó. Que nem eu falei para ela, eu acho que foi isso que eu falei para ela. Foi. Naildes, continua, Deus é contigo, te fortalecendo. Você né? vai falar da moça que foi dar o testemunho. A moça foi dar o testemunho, que ela tinha ouvido o meu Visto a live, testemunho, né? Na minha live. E ela falou assim, eu ouvi o seu testemunho, como foi lindo, como foi edificante para minha vida. E aí eu fui falar, falei, Naildes, a irmã me procurou para dizer que o meu testemunho fortaleceu a vida dela e que ela nunca esperava que eu tinha passado por aquilo. Porque é aquilo que a Naildes falou, a gente não precisa mostrar o que eu passei, né? Você só vai saber se você falar comigo. E hoje eu tô tendo a oportunidade de falar pra você. E tudo tem o tempo de Deus, e tem o tempo, é verdade. Você não sai falando. Ou então você fica assim, tão abatido que todo mundo olha. E aquela irmã Lizzy sofre muito, né? Não tem como. Tu olha pra ela, você não diz. É aquilo que eu falo, não sinta pena de mim, não. Essa daqui, ó. Não sinta. Tadinha, irmã Márcia, como você sofreu? Não, irmã, eu não sofri, não. Deus estava tratando de mim. Deus estava tratando, eu era rebelde, eu não queria obedecer. E o Senhor, começou, me frear. Peraí, eu tenho que te frear, minha filha.
filha. Senão tu vai embora e daqui a pouco eu tô te perdendo. Então ele não quer. Deus não perde os seus filhos, essa é a verdade. Ele não perde, não. Às vezes ele trata e recolhe. Já viu aquela, não vê os cristãos mais velhos não falam isso? Eu pego muitas coisas dos mais velhos. Eu gosto das pessoas mais antigas. Verdade. E aí eu vou falar um negócio pra você antes de acabar, né? Vai. Eu falava tanto do meu filho, das roupas, das vestimentas dele, né? Eu falava assim, eu não preciso ser crente pra usar dessas roupas, não. E hoje em dia, gente, olha como eu me visto. Eu não gosto de decote, eu não gosto de blusa de alça. Eu não uso brinco, mas isso foi um propósito de Deus no meu coração. Sabe? Foi Deus comigo, sabe? Eu quis levar isso pra minha vida, sabe? Eu falei assim, eu quero ser simples, eu não quero ser... Isso. Eu acho bonito as pessoas... Porque eu fui assim, então eu falei assim, eu quero ser diferente. Eu quero entrar na tua presença e quero fazer um renovo na minha vida. Quero repaginar minha vida. Isso aí. E aí eu não preciso. Eu até falei que as irmãs falaram assim, meu irmã Márcia, você tava lá de modelo na pastora, tava diferente, ficou tão bonita. Aí eu falei, botaram a maquiagem nela, tá bom. Aí eu falei, gente, é verdade. A gente não precisa de muito, a gente só precisa de Jesus. Isso. Essa é a verdade. Coisa linda. Gente, olha, já chegamos no nosso final. Sim. Foi muito bom, foi maravilhoso. Maravilhoso. Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu não vou poder falar o nome porque eu tô vendo que tem muita gente, né? Mas eu só vou mandar beijo, assim, ó, pra todos vocês. Dizer que é uma bênção vocês estarem aqui comigo todos os dias. Obrigado pela paciência. Na quinta-feira vai estar a Jéssica, essa que tá aí, falando aí, né, dando palpite aí, ó. Então, quinta-feira ela vai estar aqui também falando com a gente, tá? E se Deus quiser, vai ser bênção. Terça-feira também já tem uma outra mãe que vai estar aqui também. E com certeza nós estamos tentando mudar um pouquinho o formato, mas não vamos parar. Vamos em frente e que o Senhor abençoe a todos vocês. Glória muito a bom. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida sentimental, que Deus abençoe o seu emocional, que Deus abençoe sua vida financeira, que Deus abençoe toda a sua família, que todo mal seja repreendido, que o mal não chegue dentro da tua casa, que se tiver alguém atingido com esse Covid, que seja curado, que esses sintomas parem por aí, não se renda, em nome de Jesus, que a bênção e a proteção chegue dentro do seu lar. Receba a bênção. Amanhã, 1h30 da tarde, estaremos de volta, querendo Deus. Estaremos de volta em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês, ó. Hoje tem uma live Aceito o Teu Chamado com Fernandinha Passos às 22 horas. Com a minha irmã Lília. Beijo, gente. Paz de Cristo. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.